Oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. E chegou a hora de falar as verdades aqui, tá? Sem mimimi, entendeu? Vamos falar o que a gente pensa. O Big Brother Lacrosfera Brasil tá rolando a todo vapor. A audiência tá lá em cima, meu parça Thiago Leifert espetacular, um elenco um pouco confuso, pra não dizer mais. Várias tretas já rolaram e o bagulho tá ficando sério. Tá? E quem pode dizer isso melhor do que a gente é a equipe da psicóloga baiana Lumena, que já deve estar sabendo que a promotora Eliana Passarelli decidiu entrar com uma ação contra a Lumena para que ela tenha o seu título de psicóloga cassado. Seja muito bem-vinda ao De Tudo Um Pouco, promotora Passarelli, com quem a gente conversa agora e entende melhor esta ação e o que está rolando. Eu já não sou fã da Lumena, acho ela chata pra caramba, mas isso não importa, né? Você tá aqui para trazer leis e informações muito mais importantes do que a nossa opinião. Boa noite, promotora, tudo bem? Boa noite a todos. Uma honra estar aí com vocês. Programa excepcional. Honra é nossa. Mas né, infelizmente, assim, você falou tudo, o que era entretenimento virou uma zona, né? Pior do que nós já vivemos, né? Sim. Eu queria só esclarecer uma coisa. Na verdade, alguém falou em ação e não é uma ação, é uma representação. Tá. E essa representação é perante o Conselho Federal de Psicologia. Então vamos corrigir já a legenda que está escrito agora aqui. Vai entrar com ação. Vamos já mudar para vai entrar com representação contra a Lumena. E o que significa essa diferença, então? Significa o seguinte, que eu vou pedir, eu, cidadã, vou pedir ao Conselho Nacional de Psicologia, que obviamente remeterá para o Conselho Regional dela, de Psicologia. Esta representação é como se fosse realmente uma petição inicial para que sejam apuradas as condutas dela dentro do Big Brother enquanto psicóloga. Eu não sei se todo mundo sabe, não é uma coisa muito comum, né? Mas os psicólogos, assim como nós promotores, juízes, enfim, todos médicos, têm lá o seu código de ética. E esse código de ética é tanto na vida privada quanto na vida pública. E essa moça fez verdadeiras atrocidades lá dentro que eu realmente não entendo como é que ela poderia ou poderá... Olha isso. Exatamente. Cuidar de alguém do ponto de vista psicológico. Eu acho que isso tem que ser apurado mesmo. Quanto à pena, né, evidentemente o Conselho apreciará, instaurará lá um procedimento se achar que assim deve, e isto fica a critério do Conselho. Quanto a isso... Pois não. Desculpa, continua, promotora. Não, mas quanto a isso que vocês estão vendo, que eu também vi assistir, e me chocou assim profundamente, eu acho que este menino deverá tomar outras providências. Estamos mostrando imagens, para quem nos ouve na rádio e não está assistindo, da Lumena gritando na cara do Lucas, que é outro mala sem alça, mas o que os caras estão fazendo com esse cara lá dentro é um absurdo. Para a gente até poder esclarecer assim, a parte legal, como funciona para a gente entender direitinho, eu sou leigo aqui, então peço sua ajuda, promotora. Ela é psicóloga, mas ela também é uma cidadã. Então, quem for defender a Lumena e disser, não, olha só, não é a psicóloga Lumena que entrou no Big Brother, é a Lumena cidadã que não tem essa responsabilidade. Isso se separa ou a responsabilidade é sempre, como você falou, pública e privada? Quer dizer, tanto faz. É vida pública e privada, tanto faz. É a mesma coisa, vou fazer um exemplo grosseiro. É a mesma coisa de eu, Eliana Passarelli, resolver namorar com o Fernandinho Beiramar. Não dá, entendeu? Sim. Caraca, adorei. Gostei desse exemplo. Não, promotora, mas acho que é um exagero, não, porque eu também não gosto nem um pouco da Lumena, mas ela não cometeu nenhum crime, ela não se aproximou de nenhum criminoso, como Fernandinho Beiramar, né? Não. Será que não é um exagero, assim, porque a pessoa pode ser punida em outras instâncias, né? Por exemplo, o Lucas aí, ele pode pedir um danos morais, alguma coisa assim, mas, por exemplo, se uma psicóloga atropela alguém, ela vai perder a sua profissão, né? Que ela estudou anos e anos para... não tem uma outra instância para puni-la, em vez do Conselho de Ética do grupo de psicologia? Não, tem as duas coisas e as duas coisas são diferentes, tá? Uma é a porta administrativa, outra é a porta criminal. Então, quando você faz esse tipo de pergunta, muitas vezes, já me perguntaram isso várias vezes, eu vou ser chata um pouquinho, e vou ler os princípios fundamentais. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas
e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Tá aí. Muito bom. E ela está fazendo também tudo o oposto disso. É porque... Desculpa, eu ia falar... Perdão. Fala, Vivi, vamos lá. Não, é porque o que eu também, igual o Fred falou, eu também não entendo muito dessa parte, assim, das leis e tal, mas o que eu vejo da Lumena é que, sim, ela é uma pessoa, como todo mundo, e entrou para jogar, mas lá dentro é como se ela estivesse exercendo a profissão dela, porque ela está ali, ela tomou essa posição de psicóloga, para dar conselhos para todo mundo, para falar como que as pessoas têm que agir. Então, ela, de uma certa forma, está exercendo a profissão dela lá dentro, então, de uma forma incorreta, né, e perigosa. Então, pode-se dizer que ela está fazendo papel de psicóloga lá dentro? Tá, né? Não, ela não está fazendo papel de psicóloga. O que ela não está cumprindo é aquilo do juramento dela, que são os princípios dos psicólogos. Eu recebi inúmeras reclamações de vários psicólogos dizendo que ela está detonando a carreira dessa forma. Para vocês terem uma ideia, esses princípios são baseados nos princípios dos direitos humanos. O psicólogo é reconhecido exatamente por se pautar nos princípios dos direitos humanos. É a mesma coisa se eu quiser que um réu confesse numa audiência e resolver bater no réu. Eu respondo nas duas esferas, criminal, por agressão, obviamente, e na administrativa, por não ter tido uma atitude compatível com a minha carreira. Então, eu acho que as pessoas precisam parar com a história desse muito mimimi, né, de querer resolver as coisas pondo panos quentes, e vamos dar responsabilidade a quem tem. É isso. Na minha cabeça fica isso muito claro, sabe? Não é só com ela, não. Aquela outra moça, Carol Conká, que eu nem sabia que existia. Essa aí tá rodando em tudo que é canto já. Essa aí já tá perdendo. Perdão, né? Mas essa, eu nem sabia que essa moça existia diante da, acho que porque tá fora da minha realidade, né? Não, mas tá fora da realidade de muita gente, a Carol Conká. Vamos deixar isso claro também. Né? Então, mas essa moça, ela comete crimes lá dentro. Vários crimes, sabe? Daqui a pouco, ela vai provocar uma ação criminosa muito maior do que ela imagina. Nossa. Hoje me fizeram uma pergunta e eu achei muito, muito prudente, que foi a seguinte: e se sair de lá o Lucas e a turma da Carol Conká resolver matá-lo? Meu Deus! Quer dizer, como é que fica? Aí era legal ter, né, o accountability, poder dar nome aos bois, pegar alguém ali, mudar o Código Penal, jogar o cara na cadeia por 233 anos com torturas, mas a gente nunca vai chegar lá, né? Eliana, deixa eu fazer uma pergunta. Os conselhos de medicina, o registro profissional, e também em outras profissões como a OAB, eles servem também para se estabelecer o nível mínimo do profissional, né? Bom, essa pessoa tem OAB, mas esse caso da Lumena e tantos outros psicólogos que a gente vê por aí, eles mostram que essa certificação não é suficiente, né? Tem gente muito ruim com diploma de psicólogo, com registro de psicólogo, também de advogado. Será que isso não é um sintoma de que a gente precisa de mais certificações privadas, por exemplo, uma concorrendo com a outra, alguma coisa assim? Eu acho que sim. Não é só no campo da psicologia, no campo da medicina, a gente vê na engenharia, né? Cheio de casa caindo aí. No Ministério Público, nós temos uma corregedoria seríssima. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é exatamente o que forma, eu não quero dizer elite, mas quero dizer a capacitação das pessoas poderem trabalhar nestas áreas, né? Então, todos nós somos, é que o público não sabe, nós somos vigiados e somos orientados. Então, eu acho que no campo da psicologia também deverá acontecer isso. Só rapidamente, eu peguei uma moça que tinha um consultório no 9º andar, sem nenhuma grade, sem nenhuma proteção. Todos os dias ela atendia um moço esquizofrênico que tentaram suicídio pelo menos umas 5 vezes. Pergunta de onde ele pulou. Nossa, do escritório dela. Consultório dela. Meu Deus do céu. Nossa. E a gente não vai responsabilizar?
É negligência, né? E a Globo, promotor? A Globo ou o programa, o Big Brother, eles podem de alguma forma ser responsabilizados ou por sei lá, exibir tudo que está rolando? Essa responsabilidade é individual a cada participante, imagino eu, por contrato, né? Mas não sei perante a lei como isso funciona. Não, eu acho que é uma coparticipação, né? O mais interessante, eu acho que experiência custa dinheiro. É a retirada dos patrocinadores. Ou então os patrocinadores dizerem exatamente o que eles querem ver na TV. O programa é patrocinado. E custa caro. Então imagina a retirada de patrocinadores. Num segundo momento, uma coisa que eu acho não, tenho certeza, é o participante que se vê de alguma forma prejudicado entrar ação contra o outro participante e contra a própria Globo, que o exibiu dessa forma e o fez ter essa imagem veiculada a coisas ruins. Entendi. Seria meio que uma coautoria, digamos assim. Ô, doutor, então corre o risco de as duas, por exemplo, a Lumena e a Carol Conká receberem uma ação aqui de fora e a Globo para tentar resolver tirar as duas do programa? Pode acontecer. Eu não acredito nisso, porque a audiência é fantástica, né? E agora, eu, patrocinador, quero ver o meu nome ligado a duas pessoas absolutamente fora dos contextos? A gente não gostaria, mas da Globo, né, dá para se esperar de tudo, então... Mas eu tô a quase Carol... rindo. Você ouviu essa informação? A Carol não é possível. pediu desculpa. Não, protesto na porta. Sim, isso eu já sabia. Protesto na porta do Projac. Teve protesto na porta do Projac. Gente. Mas, ligado a essa Globo, tem uma outra teoria de que a Carol já pediu desculpa pro Lucas lá dentro. Sim, e agora as pessoas estão achando que talvez a produção pediu... Esteja meio que... Pra ela pedir desculpa ali, pra dar uma... Os panos quentes, Pra né? colocar um pouquinho de pano quente ali, porque já tava, né, passando do limite. Eles estão se abraçando? Isso é essa foto? Estão se abraçando. Teve uma Isso já foi conciliação. hoje. Não. Então, isso é mais falso que uma nota de pode ser. É uma R$6, teoria que a pelo amor de Globo Deus. tenha pedido, que a produção tenha pedido pra ela. Eu vou dizer por que não. Porque eu estou em época de pandemia, estou em casa, né? Tá acompanhando. Hoje vem do programa da Sônia Abrão. Foi exatamente uma prima desse menino, do Lucas, mandou um vídeo da Carol Conká, ela na cama falando baixinho para outra, que hoje ela agiria sob uma outra tática. Ela seria a vítima e ele seria o algoz. Olha só. Ela então, ela tá tentando inverter talvez ali. ela percebeu ontem no jogo da discórdia, depois que o Thiago nem deixou ela terminar, nem deixou ela falar, ela deve ter percebido que ela estava exagerando um pouco e que a canceladora ali dentro era ela. Então agora ela vai mudar a estratégia dela. É uma manipuladora, né? Promotor. Eu vou assistir hoje, que eu tô muito curiosa. Gente, a gente colocou imagens agora na tela que beiram o ridículo. Olha só, no meio de uma pandemia, Manifesto. tem brasileiros saindo às ruas para bater panela. Olha ali. E a saída Olha isso. da Lumena, é isso? De quem? Da Não, Carol da Carol. Conká. Da Carol Conká. Quer dizer, a vida das pessoas está realmente muito, mas muito desinteressante. Todos Eliana. sem máscaras, né? O pior. Eliana, mas você falou de crimes, que a Carol Conká cometeu diversos crimes na casa. Quais seriam esses crimes? Gente, agressão. Olha, injúria, difamação, calúnia, tem de pancada, assim, né? Tem um por dia, digamos assim, dá várias ações aí. Ela comete um assédio de natureza moral. Ela o constrange, há um constrangimento legal quando ela pede para que ele não sente com ela na mesa. Não olhe na cara dela. Não sente com ele à mesa, vá comer depois. Mas eu não Mas tenho direito. aí eu tenho uma pergunta. Mas eu não tenho também, direito promotor. de falar, olha, eu não quero comer com você. E eu tenho direito de falar, eu não vou respeitar o teu pedido e vou comer aqui. O problema é teu. Quer dizer, ela não é a rainha da casa, né? É um crime mandar alguém sair de um lugar que você não manda?
Mas isso é um constrangimento. É um constrangimento, claro. Claríssimo, ridículo. E o pior de tudo, que ninguém se impõe. Ninguém, lá, né? tá todo mundo com medo dela. Todo mundo com medo. E ela falou, isso é absurdo, é ridículo. E ela pessoas- falou, eu vou ficar nessa mesa e ele só vai sentar quando eu sair. E eu não vou sair. Ela ainda faz uma cara. Ela tipo é assim, arrogantezinha. E fala, pô, se quiser me joga no paredão que eu tenho a minha carreira lá fora. Ela não sabe o que tá Coitada. acontecendo aqui fora, gente. Ela não sabe. E tem outra, né? Tem outra coisa de insuportável que ela fez, foi referir-se, né, ao povo do Norte e Nordeste, também de uma maneira lamentável. Isso também é crime. É Né, verdade. de discriminação, quer dizer, a gente está olhando, sabe o que eu percebo? É que a gente está olhando muito assim, o negro, o preto e o branco. Não é negro, preto e branco. É o que eles estão falando, é diferente. Sim. É, eles que estão querendo se olhar como preto e branco. Eu olho e acho um bando de louco. Eles ficam se separando em cor, é coisa zoada, cara. Será que ela pode ser expulsa, exatamente, então? não é a cor. Eu São acho. as pessoas, né, que estão lá dentro. Mas Isso muito bom. é curioso que esse Big Brother, ele mostrou isso, né? Diversas pessoas ali que estavam ali como representantes de minorias, como a Carol Conká mesmo, né? E o Lucas, eles se mostraram intolerantes, né? Se mostraram todos esses militantes, os mais intolerantes, né? Todos. É um reflexo da sociedade. Podemos dizer aí, tranquilamente. Eu vou Promotora, assistir hoje. muito obrigado, viu, por nos atender, Eu que pelas agradeço. informações. E boa sorte na sua ação. Estamos aí Sim. torcendo contra a Lumena junto com você. Lumenos. Isso, estamos aqui Lumenos. É só a representação, mas eu mando ela pronta para vocês. Obrigado. Um beijo e boa noite. Tá bom? Boa noite, obrigada. Tchau.